Obstinados e obstinadas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Escola do Podcast. Hoje estou aqui com meu parceiro aqui de podcast, o Jefferson Pérez, e nós temos um convidado, que é o Pedro Vaz. Olha, o Pedro, ele é incrível, né? Ele saiu de casa muito cedo, vai contar essa história, largou muita coisa, viajou pelo mundo, aprendeu muita coisa, se virou. Eu li aqui também que ele fala 5 idiomas, porque rodou por aí, né? E aprendeu mais de 30 técnicas de terapia. E hoje é legal que eu entro no site dele aqui, né? Ele tem um site que é o Seu Futuro Agora. E esse é o podcast. Hoje ele também é podcaster. Pedro, olha, vamos ter um papo incrível. Seja muito bem-vindo. Como que você tá? Tranquilo? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Boa noite, Edward. Boa noite a todos que nos ouvem. Estou super bem, muito à vontade. Quero agradecer. Quem não conhece, conheça essa dupla aí, que eles são demais. Eles vão dar o caminho das pedras para vocês. Se eu estou aqui, é devido à ajuda desses dois caras aí, porque além de excelentes profissionais e conhecedores aí do podcast, são pessoas maravilhosas, maravilhosas, corações assim incríveis. Vale a pena estar perto deles. Obrigado. Olha, Pedro, então vamos lá, vamos começar aqui. A gente vai ter que voltar no começo, né? Porque hoje você tem o podcast, né? Mas você já tem um tempinho aí de estrada, né? Já, né? Então vamos começar lá no começo, quando você... o que te levou? Porque assim, você tem um site que, inclusive, tem um título que é forte. Tenha o equilíbrio emocional necessário para resolver qualquer problema. Gostei dessa chamada, gostei desse título. E, enfim, para você chegar aqui, você trabalha com terapias, eu sei que você tem um negócio em torno disso, você tem muita atividade em torno disso aí tudo, né? Mas como é que isso começou lá? O Pedro que saiu de casa jovem, de uma família de classe média que, teoricamente, poderia estar encaminhado aí para fazer engenharia, medicina, sei lá o quê, alguma coisa assim, né? Como é que é essa história aí? Então, eu não me enquadrava muito, acho que desde de menino, eu talvez me tornei terapeuta por achar que a gente que tem um jeito melhor para viver do que estavam tentando me ensinar, né? Queriam me colocar meio numa caixinha. Eu nasci em 63, então logo depois teve o regime militar. Quer dizer, eu vim de uma época, eu acho que até talvez não aparente a minha idade, mas eu tenho quase 60 anos, e dava umas regrinhas ali que eu não concordava com aquilo, e também via que quem estava seguindo aquelas regras não estavam chegando onde a promessa estava dita que ia chegar, né? Então, os meus pais queriam que eu fosse as 4 profissões existentes na época ali. Eu tinha que ser advogado, médico, engenheiro, né? Tinha que ser ali administrador. Então, acho que eu talvez até nem me tornei um terapeuta desde cedo, porque pela pressão familiar e tal. Então, eu acabei indo trabalhar muito cedo também. Com 18 anos, eu comecei a trabalhar. Eu queria minha independência financeira. Apesar de viver na classe média alta, graças a Deus, nasci muito bem, pude ter bastante luxo até na minha vida, não posso reclamar, só agradecer. Mas eu achei que ali eu ia ter mais problema do que solução se eu vivesse ali naquele meio. E aí, com 19 anos, eu fiz minha mochila e fui para a Europa, porque eu escolhi ser hoteleiro. Para vocês terem uma ideia, o meu pai, quando eu disse isso, ele falou: você vai para a Europa para aprender a carregar mala? A ideia dele era que a hotelaria era carregar mala. Eu tinha que ser médico, engenheiro, advogado ou economista, alguma coisa assim. Eu falei, eu vou para a Europa aprender a carregar mala. E fui para lá e vivi em vários lugares. Eu fui para Londres primeiro, que o inglês é a língua mais importante internacionalmente, então fui aprimorar o meu inglês. Depois mudei para a Itália, que eu sou de família italiana, morei em Milão, morei em Roma, aperfeiçoei o meu italiano, fiz uma faculdade de hotelaria na Itália e mudei para a França, aprendi francês, viajei a Europa
várias vezes de trem com a mochila nas costas, dormi em praça, dormi em estação de trem, porque as pessoas acham também, você viajou à Europa, que é tudo um glamour, que é tudo uma coisa. Verdade. Não, não é bem, é muito bom. Eu recomendo, eu acho que todo jovem deveria fazer uns 6 meses sabáticos aí e vai conhecer o mundo, vai se virar, porque isso dá muita maturidade, abre muito a cabeça, dá muito aprendizado, muitas pessoas legais, você vai acabar cruzando pelo seu caminho. Então, eu recomendo isso. Mas passei maus bocados ali também, né? Não é que era tudo flores. Trabalhei muito, trabalhava 14 horas por dia de garçom para poder fazer dinheiro, para pagar a faculdade. Saía da faculdade meio-dia, ia para o restaurante correndo, trabalhava até 3 da tarde. Estudava das 3 às 6. Às 6 horas pegava no restaurante de novo, trabalhava até meia-noite, 1 hora da manhã. 7 horas da manhã estava na faculdade. Sabe, não é. Você está morando na Europa e tal. Muitas pessoas, como eu vinha de uma família abastada, achavam que eu estava de férias lá, né? E não foi Mas você muito estava assim. ralando mesmo. O pessoal Eu só vê os estava perrengues, ralando. ninguém vê os perrengues, né? Sim. Até porque meus pais eram contra. O meu pai chegou a dizer: olha, se você quiser voltar para o Brasil, eu não vou te dar dinheiro para você voltar. Você vai para a embaixada, você pede para eles te deportarem para cá, e depois eu acerto, se eu tiver que acertar com o governo brasileiro, mas nem dinheiro para passagem eu te mando. Era uma coisa, Uau. era uma pressão muito grande para que eu voltasse para casa, né? Claro, Então, e assim claro. eu fiz, né? Acabei abrindo um restaurante brasileiro para um francês, tinha acabado de me formar na faculdade, e eu conheci um francês que queria abrir um restaurante brasileiro em Paris, chamava Maracanã. Mas isso aí faz bastante tempo. Isso foi em 86, Uau. 1986. Faz bastante tempo. Aí mudei para a Califórnia. 86 eu ainda estava. Bom, eu nasci em 67. Então, tudo bem, não estou tão distante assim, mas eu era um adolescente ainda. Em Sim, 60, em 86, né? Tava com prestes a fazer 87 eu ia fazer 20, né? 19 anos. Então é é, muito. Tava ali, né? Tava ali. Mas eu tava já meio no quadradinho, querendo fazer engenharia e tudo mais. meio, meio nesse caminho aí, foi o que eu fiz. Mas aí me conta assim, como é que você na Europa ali, e eu entendo que você ficou muitos anos lá. Quantos anos você ficou ali? E quando eu fiquei. começou o seu interesse por terapias? Não, então, a terapia, na verdade, começou bem depois, porque. E é até uma coisa que eu atendo pacientes com isso. Era uma coisa muito forte da minha família. Imagina se meu pai achava que eu ser administrador de um hotel, ou até dono de um hotel, de uma pousada, era eu carregar a mala. Imagina pensar em ser psicólogo ou terapeuta, né? Isso era Imagino. impensável. Ele ia me internar, provavelmente, e até é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas naquela época os pais internavam os filhos como loucos quando ou fumavam maconha ou não iam pelo rumo que eles queriam, né? Arrumavam um médico lá que dava um atestado e te internava. Eu não acho que meu pai ia fazer isso, né? Eu acredito que houve casos no Brasil, eu conheci gente, tem até gente famosa, né? Parece até que aquele cantor e compositor, aquele escritor, o Paulo Coelho, acho que teve um caso assim, ou alguma coisa assim, né? Então não Outros era uma coisa tempos, muito né? distante. Então eu nem pensei em nada disso nessa época. Nessa época eu queria ser hoteleiro, né? Trabalhar com essa parte de cuidar. Já tinha uma coisa a ver, né? Porque a hotelaria, no fundo, é você cuidar das pessoas no momento de lazer dela. Eu tive um professor italiano eu lembro da aula dele até hoje, que ele dizia: vocês podem sair daqui e trabalhar num refeitório de uma fábrica ou num hotel 6 estrelas, não importa. Entendam que aquele momento é um momento sagrado e que aquelas pessoas são reis. Você tem que tratar elas como se elas fossem reis e rainhas, porque é um momento sagrado para elas ali. E é para isso que você está aqui, para ter essa formação. É o acolhimento, é um momento muito importante na vida das pessoas e que vocês estão se preparando para dar isso para as pessoas.
né? Eu achei bárbaro esse entendimento como hotelaria, né? Assim, reis e Uma rainhas coisa nesse mais sentido de ampla, né? você, Uma coisa mais ampla, muito mais profunda, na verdade, né? claro. Então, eu fui por esse caminho, aí voltei para o Brasil, morei nos Estados Unidos um tempo, eu gosto muito de motocicleta, eu ando de Você foi para motocicleta desde... Califórnia, né? Fui para a Califórnia, andei de moto até o Canadá, subi a costa inteira do Pacífico ali, que é maravilhosa, desci até o México de moto, fui para Las Vegas. Olha, eu vinha para o Brasil de moto, já tinha um roteiro e tudo, né? Mas aí uma das minhas irmãs casou, teve filhos, e aí a pressão da família também foi muito grande, e eu acabei voltando, vendi minha moto, já tinha comprado a moto para vir e tudo, e vendi minha moto e voltei de avião para o Brasil. E aqui chegando, eu fui ser empresário, eu fui ser o que a minha família queria que eu fosse, na verdade, que também eu sou empreendedor, né? Eu tenho esse sangue empreendedor dentro de mim. Aí montei uma lanchonete, fui parar na Veja, fui parar na Exame, porque eu tinha ali 28, 29 anos, eu tinha 5 lojas de lanchonete, eu cresci muito rápido, né? Porque eu trouxe Olha toda uma só. mentalidade americana para o Brasil. O McDonald's estava começando a chegar aqui, né? Chegou Qual era a até depois, lanchonete que você abriu? chamava Between Ice Cream and Appetizer, porque era dentro de escola. Eu quis revolucionar a maneira que as cantinas viviam, porque as pessoas eram de uma classe A, B, né? E as lanchonetes pareciam uns botecos de esquina, que não era compatível com os lugares que elas iam quando elas saíam da escola, né? Era uma coisa meio largada das escolas ali. E aí eu trouxe toda uma sofisticação, apresentação, uniforme para as pessoas, o tipo de produto, uma coisa mais saudável, né? E conquistei várias escolas, fechei vários contratos. E aí aquela coisa do empresário, né? Só que escola fecha. Então, o que eu faço com todos esses funcionários nas férias? Vou abrir uma lanchonete no Guarujá. Aí eu pego os funcionários, levo para o Guarujá, eles trabalham nas férias, né, nos feriados, e eles adoravam, tinha briga para quem queria ir. Porque lá abria às 2 da tarde e fechava às 2 da manhã a lanchonete, porque de manhã ia todo mundo para a praia. Então os caras adoravam, porque eles iam para a praia de manhã, voltavam lá, eu aluguei uma bela casa lá para eles iam lá, tomavam banho e iam trabalhar. Então era briga dentro da lista de funcionários, cheguei a ter 70 funcionários, e aí tinha uma loja só no Guarujá, lá precisava de 10, 12, mais ou menos, para fazer rodar. Então, foi uma época muito boa para mim, assim, foi muito Agora, realizador. ô Pedro, agora avançando um pouquinho, como é que surgiu essa questão do podcast, principalmente essa questão da terapia? Então, o que aconteceu? Eu tive várias empresas, aí vendi essas lanchonetes, eu fiquei sócio numa pousada, aí saí dessa sociedade da pousada, fui morar em Curitiba, abri um restaurante por quilo, abri uma sorveteria por quilo, aí fui trabalhar com um cara que fazia rádio nos supermercados, então eu trabalhei aí no Mercadorama, trabalhei no Zafari, pus rádio no Olha Brasil só. inteiro. Viajei o Brasil inteiro e pus rádio dentro. Foi na época que começou as gravações de música em CD? CD, não em CD, em HD. Em Então a gente HD. ia e montava uma rádio para aquela loja e inseria propaganda dentro daquela loja específica. Foi um trabalho muito legal, muito interessante. Aprendi um pouquinho de estúdio, tá? Mas muito pouco. Nessa época eu não estava ligado nisso. Estava trabalhando Era mais mais o como business mesmo, mais o mais o manager ali no business. sentido do negócio, não na parte técnica Sim, do áudio e tudo exatamente. mais, né? Exatamente. Mas olha, eu quero falar uma coisa muito importante que, até para quem está começando, eu falo muito dos sinais, vocês vão ver depois, caso alguém vá me escutar. E eu tive o meu primeiro sinal do podcast, que eu poderia ter me preparado até para isso, para onde eu estou hoje, mais ou menos na década de 90, quando começou a internet, que eu comecei a falar com algumas pessoas pela internet, e as pessoas começaram a falar que a minha voz era muito bonita. Eu não achava isso. E elas falaram, você deve ser radialista ou fazer dublagem. Eu até fui um pouquinho atrás disso, mas eu fui pouco. Talvez ali já era um sinal que eu deveria ir estudar um pouco mais isso, ir Explorar. atrás disso, fazer leitura de livro. Eu até procurei, me predispus a ler livro para Dorina Noil,
não sei se vocês sabem quem é, uma senhora que era cega e ela criou um trabalho maravilhoso para os cegos no Brasil, né? E ela tinha essa parte de leitura de livro, mas nunca me chamaram também. Mas ali eu poderia, foi um grande sinal que ficou meio baixinho na minha orelha. E depois de ser empresário, em intervalos que eu vendia e comprava uma empresa, ou montava uma empresa, eu era consultor. E o que eu acabei descobrindo, sendo consultor, é que se uma empresa é feita de pessoas, você vai tratar as pessoas, você vai tratar o dono da empresa que está doente, que está tratando aquele filho dele, que a gente brinca, abrir uma empresa pôr um filho no mundo, né? Mal, ou os funcionários ali estão doentes também. Então, você acaba tratando de pessoas. Então, cada vez mais, eu comecei a migrar para cuidar mais de pessoas e me desligar um pouco dessa parte empresarial, né? E é um trabalho que eu vinha fazendo comigo desde muito jovem, né? Como eu falei no começo, eu já quis sair fora da caixinha e descobrir coisas diferentes do que estava ali para mim, à disposição, né? O que estavam me apresentando. Então, eu fui um buscador, eu fui um curioso que fui atrás de técnicas que eu usava para mim. Então, técnicas de meditação, técnicas de foco, toda essa outra visão do mundo, de energia, como é que funciona. Nós somos muito poderosos, muito poderosos, né? É que não é vantagem que saibam que você é poderoso. Porque antigamente a parede era muito longe. Eu faço uma metáfora assim: você jogava a parede, então você podia usar mal o seu poder durante um tempo muito longo, até que aquela bolinha voltasse para você. Hoje em dia, a parede está a 1 metro de você. Então, o poder está aí. Todos os ensinamentos, a cabala que era guardada, as 7 chaves, até dentro do povo judaico, né, eram só os escolhidos que podiam aprender a cabala. Hoje está aí para todo mundo. E vários outros aprendizados que estão aí, grandes mestres que estão aí ensinando coisas para você despertar o seu poder. Então, aquele título lá que o Edor elogiou tanto, ele é possível sim, mas que você tem que buscar dentro de você. Esse poder, eu ensino você a desenvolver ele dentro de você. Ele está aí, né? Eu vou dar dicas e você vai fazer do seu jeito. Não existe um jeito certo. Cada um vai ter que construir do seu jeito. Eu vou dando, como vocês vão dando o caminho das pedras para que a gente possa se tornar um podcast. É o que eu faço com as pessoas para elas poderem se tornar o que elas quiserem. Elas começarem a se escutar uma voz que é... Hoje mesmo, no podcast de hoje, se alguém for ouvir ali, no curto podcast que eu faço, né, que é o Bom Dia Futuro, eu falo exatamente isso. Quem que nunca usou o telefone, né? O Edor me liga e fala: nossa, Edor, eu já ia te ligar. Da onde veio essa mensagem que eu já ia te ligar, que você estava me ligando? É esse lugar que a gente precisa dar atenção. É daí que vem, não é da cabeça. A nossa cabeça é uma biblioteca de tudo o que aconteceu com os nossos ancestrais e o que aconteceu com a gente. E a gente muitas vezes fica procurando uma resposta dentro da cabeça. Só que não está lá. O que eu vou fazer agora, o que eu estou falando agora, não está na minha cabeça. Eu estou aberto aqui e estou pedindo: olha, me passem aqui o que eu preciso falar para quem quer ouvir. Eu não estou falando para mim. Eu preciso me conectar a quem está do outro lado aí, quem vai escutar isso. Então eu peço essa inspiração. Me diga aqui o que eu tenho que dizer para as pessoas que querem me ouvir. É isso. E aí a inspiração vem, não é da minha cabeça. Apesar de eu ter estudado muito, né? O Edward falou aí, além de saberem, já que eu falo 5 idiomas, aprendi mais de 30 técnicas, eu leio muito, eu gosto muito. E isso, eu era vagabundo, eu repeti de ano, eu fui terrível quando eu era moleque. Porque queriam me ensinar o que eu não gostava. Eu tomei pau por causa de italiano, eu tomei pau por causa de inglês. Olha que coisa, e hoje eu falo fluentemente 5 idiomas. Onde é que estava o problema? O problema era eu ou era a maneira que estavam tentando ensinar para mim? Com 11 anos de idade eu tinha que decorar poesia em italiano, eu não sabia nem o que era poesia em português.
Imagina decorar poesia em italiano. Para mim não fazia sentido aquilo. Eu brigava na escola, entendeu? Eu falava exatamente isso. Como que você quer me ensinar poesia em italiano? Eu não sei nem poesia em português. Você não pode me ensinar um outro jeito italiano? Não. Era assim. Né? Então, descubram o que vocês gostam. Né? Eu estou com um paciente agora mesmo, talvez ele vá até me escutar. Eu posso falar, porque eu não vou falar o nome dele, né? Que está meio em crise, assim. O que eu faço? Ele está bem posicionado, está ganhando grana, mas está com um vazio dentro dele. Então, não caiam nessa. Não caiam de ir atrás só do dinheiro. É bom, o dinheiro é ótimo, ele é muito importante. Mas quando ele vem, quando você faz uma coisa que você gosta, meu amigo, não tem o que pague isso, entendeu? Esse dinheiro vale 10 vezes mais. Você vai receber 1.000 como se você estivesse recebendo 10 mil. Você vai receber 10 mil como se estivesse recebendo 100 mil. Porque você teve muito prazer em fazer aquilo. Você vai procurar se melhorar, você vai procurar estudar, você vai ter prazer em assistir um vídeo que te ensina alguma coisa que você gosta. Como é um prazer escutar o Edward, o Jefferson falando de podcast. Sabe, dá prazer. Quando acaba, fala, caramba, já acabou. Fala mais, Jefferson, fala mais, Mitch. Caramba, não, foi pouco, mas você vai olhar lá, os doidos aqui, fica 2, 3 horas falando. Às vezes. Né? Você nem percebe. É interessante essa abordagem, né? Porque, como você falou, né? Desde lá atrás, né? Você já tinha alguns indicativos de que o podcast poderia estar na sua vida, né? Ou seja, mas assim, e como ele realmente surgiu, né? Beleza, você já tinha alguns sinais, mas e quando ele efetivamente, floresceu? Então, vou contar só um caminhozinho. Eu fazia terapia e a minha terapeuta falava assim, Pedro, você tem tanto conhecimento, tanta sabedoria, você sabe colocar isso tão bem. Quantos pacientes você atendeu essa semana? Eu falava, 50. Ela, toda sessão, ela me perguntava assim, mas quantos habitantes tem no mundo? Eu falava, sei lá, uns 6 bilhões, 7. Ela fala, você não acha que é pouco? Você falar só para 50 pessoas? E aí, foi, não, você tem que ir para a internet, você tem que ir para a internet. E aí eu não encontrava um caminho, não encontrava, tentei fazer vídeo, mas não fluiu. As pessoas também têm que entender isso, que às vezes você quer fazer uma coisa, mas você quer fazer por um caminho que não cabe dentro de você, entende? Que não está muito ali. Só que aí começou a história do podcast. Podcast estoura nos Estados Unidos e tal. Eu sempre muito ligado em notícias de tecnologia, né? Eu gosto dessas coisas. Eu prefiro do que ficar assistindo, desculpa aqui, né, o Jornal Nacional e ficar vendo besteira lá. Vai assistir coisa melhor. Jovens, por favor, vocês têm um mundo na mão de vocês. Eu esperava, às vezes, 2, 3 meses, até 6 meses, para um livro chegar para mim, que eu tinha que encomendar. Eu lia sentado dentro de biblioteca, dentro de livraria. A Livraria Cultura, em São Paulo, permitia que você fosse lá e sentasse e ficasse lendo o livro se você não tinha dinheiro para comprar. Vocês têm tudo de graça hoje para vocês, praticamente. E com certeza, quando você encontrar uma coisa que você gostar, você vai encontrar o dinheiro para pagar em 12 vezes aí, cursos de R$10, R$20, R$60 por mês. Parem de ficar vendo tanta besteira na internet. Tá cheio de coisa boa, não se percam. Eu também, às vezes, me perco, eu sei que é difícil. Você vai olhar lá, você está lá 2 horas fazendo isso aqui na internet, para não ver nada, para ver um caminhão cair do abismo, para ver uma mulher tirando roupa, um cara caindo do telhado, sabe? Um outro apertando um parafuso, pelo amor de Deus. Nós somos muito não mais... Não percam esse tempo, não joguem. Sabe o que vocês têm mais de valioso? É o tempo. Tá bom que vocês vão ter muito tempo, isso é outra coisa. Não se preocupem tanto, vocês vão viver 100 anos. Olhem as estatísticas. Mas o tempo é valiosíssimo. Não queiram ser CEO com 28 anos. Vocês vão ter muito tempo pela frente. Olha, eu estou aqui, eu tenho 60 anos, sou um jovem. Bobeou, eu vou fazer coisas mais que um garoto de 30 anos que está aí achando que a vida dele já chegou ao fim.
Isso é verdade. E já dizia Sêneca no livro A Brevidade da Vida, né? Falando em coisas mais, né, desse lado da questão do tempo, como ele é valioso e tudo mais, né? E que ano efetivamente você começou a fazer podcast, Pedro? Foi esse ano, ano passado? Não, foi no ano passado. Né? Foi. Ano passado, 2022. Foi no finalzinho de 21, né? Se eu não me engano, Edward, você tem mais informação, Jefferson também. Foi no finalzinho de 21 que começou a chegar aqui no Brasil, pelo menos, essa notícia que o podcast estava pegando muito lá fora e que essa moda, né? A gente chamava de moda, né? Estava vindo para o Brasil. Acho que foi em 21. Eu falei, opa, aí tem, aí parece que... mesmo, assim, você sabe que isso é uma coisa importante, né? Porque teve várias ondas o podcast. A primeira onda foi em 2005, para ter uma ideia. Era só nerd que mexia com podcast. Aí depois teve uma segunda onda lá por 2010, 2000 e pouco, né? Aí achavam que agora o podcast vai explodir. Aí a onda que ele se popularizou mesmo foi mais ou menos 2019, quando Anchor comprou, aliás, a Spotify comprou o Anchor e a Gimlet Media. Aí entrou forte, aí começou. E aí a Globo, ela começou a falar sobre podcast e fazer podcast. Até uma novela saiu o termo podcast. Aí, de 2020, quando entrou a pandemia... Esse negocinho, né? A pandemia ainda impulsionou mais. Aí vieram os videocasts. Então, e aí 2021 foi acho que o boom do videocast, assim, que eu senti um pouco. 2021, né? Então teve várias fases e é o que o Jefferson mostrou na tela, o celular. O celular, a portabilidade que permitiu que o podcast fosse algo viável. Porque antes, 2005, se ouvia podcast sentado na frente do computador. Não tem muito sentido ficar na frente do computador ouvindo um vídeo. Ouvindo um vídeo, não, ouvindo um áudio. Aí por isso que o YouTube fez mais sucesso na frente do computador do que o áudio, porque você tem a imagem, ela é apelativa. Mas agora com o áudio, né? O áudio a gente pode pôr o fone de ouvido e sair ouvindo. E você está fazendo um podcast que são mensagens curtas. E fala um pouco do seu podcast. Qual que é o seu objetivo com o podcast? Então o que eu sou meio contra de trabalhar de graça, na verdade, né? E todo mundo me dizia, falava isso, falava, não, você tem que ir para a internet e dar muito conteúdo de graça, depois você vende. Eu fiz um caminho meio inverso, sabe? Mesmo com o podcast. Eu criei um curso em podcast e eu coloquei na Hotmart. É assim que eu comecei. Tá? A plataforma de ensino foi lá e colocou lá. Exatamente. Eu criei um curso que na verdade, não é um curso, é uma assinatura, porque ela é que nem esse podcast que eu falo hoje. Todo dia lá tem uma coisa nova. Né? E tem alguns que tem um métodozinho que você vai seguir. Então você vai começar aqui, são 28 podcasts, que ele tem começo, meio e fim, e você vai escutar essa meia horinha todo dia. Terminou esse bloco, você vai pegar outro aqui, outro de 28 dias. E assim você vai indo ali dentro, além de coisas novas. Né? Então, eu montei isso. E assim, como eu abri um instituto há 10 anos atrás, e naquela época o Facebook era a coqueluche, eu consegui fazer muitos seguidores ali do instituto. Né? Que eu já postava essas coisas que eu falo hoje, eu já postava alguma coisa que eu sabia naquela época. Né? Então, eu cheguei a ter ali seguidores que me seguem até hoje, que eu acho que aí dizem que são os verdadeiros seguidores, me seguem há 10 anos. Eu tenho uns 10 mil seguidores entre a minha página pessoal e do Instituto. Porque, não sei, pessoal, os mais velhos vão lembrar, mas o Facebook, ele não tinha institucional. Ele só tinha páginas de pessoa. Verdade. Então, você tem que fazer o seu negócio girar ali na tua página pessoal. Em cima do seu então, ali eu já pessoal. consegui umas 5 mil pessoas. Depois, ele abriu para você fazer a institucional. Aí, eu abria o Instituto do Livramento e aí consegui mais umas 5 mil pessoas. Então, quando eu montei esse curso e pus na plataforma,
eu não estava do zero, né? Eu tinha pessoas com quem eu podia falar, eu tinha meus clientes, né? Eu tinha pessoas que tinham me procurado e, infelizmente, não tinham capacidade financeira de pagar a minha sessão, que realmente é um valor um pouquinho mais elevado, né? Então, eu falei, olha, você queria fazer, não dá para fazer comigo, mas ali você vai ter muita coisa por um preço irrisório, né? Até eu vou deixar para o final isso, hein? Mas tem uma surpresa aqui que eu quero fazer, hein, Edward? Eu acho que você nem sabe, mas eu quero fazer uma surpresa para vocês dois e para todo mundo aí da escola do podcast. Pô, legal, mas eu vou guardar para o final. Fica aqui com a gente que no final vale a pena. Vou te falar que vale a pena. Já fiquei curioso. Olha que interessante. Então você falou que abriu o Instituto, já tem há 10 anos o Instituto? Ou não? É um pouco 10 mais. anos. 10 Fez anos. 10 anos, dia 18 de dezembro agora. Tá, então em 2012 você abriu o Instituto, a internet ainda estava engatinhando, o Facebook nem estava ali, né? O que trouxe, como é que você conseguiu, assim, porque mais uma vez você estava ali, né? Você já tinha viajado, trabalhou como garçom, depois veio para o Brasil, criou restaurante, aí depois você começa um instituto. Começando mais ou menos do zero. E você já tinha estudado muito nesse período. Como é que você atraiu pessoas para o Instituto no começo? Então, eu conhecia muito. A ideia foi o seguinte: eu queria ir assumir o meu papel de terapeuta. Eu falei, não, eu quero ser terapeuta, eu quero cuidar de pessoas, eu não quero mais ser consultor de empresa, eu não quero mais lidar com isso. Eu fazia muita parte de informática. Em 86, 87, quando eu voltei dos Estados Unidos, você imagina, lá já tinha computador, né? Então, eu comprei o meu primeiro computador em 88, um IBM 2, mas aqui no Brasil ninguém nem sabia o que era isso, né? Então, eu comecei a informatizar os restaurantes, a colocar já pelo menos um caixa informatizado, né? Eu comecei usando os caixas registradores que a McDonald's trouxe, era NCR. Falei, no mínimo, você tem que ter isso aqui. Depois os tablets para tirar pedido. E era uma briga, porque o cara falava, eu tiro aqui no papel há 20 anos, você quer que eu pegue esse aparelhinho aí para fazer pedido? Né? Então, e treinar as pessoas e tudo mais. Então, eu informatizei muitos restaurantes. E dava treinamento para as pessoas e tudo mais. Só que sempre fazendo curso. Então, você fala, como é que eu consegui? Que a minha ideia foi assim, eu aluguei uma casa grande, eram 7 salas, tinha um anfiteatro para 25 pessoas. Falei, eu vou atrair esses meus mestres para dar aula aqui, para atender aqui. Sim. Entende? Isso em São Paulo? Onde foi? Foi em São Paulo. Foi em São Paulo, era na Vila Mariana, ali, pertinho do Ibirapuera, pertinho do Círculo Militar, ali, onde mora o Roberto Carlos, até era uma área bem nobre ali de São Paulo. Legal. E era uma casa muito bacana e tal, e comecei a fazer eventos lá. E aí divulgar também o que eu fazia. Você não quer experimentar? Né? Aquela coisa, você começa a dar suas sessões meio de graça, você começa cobrando um preço muito barato. É assim que, na verdade, acredito que todos os terapeutas e médicos e tal vão começando a vida, né? Vai trabalhando, né? Então, aproveitava para falar alguma coisa quando tinha alguma palestra lá e divulgando o meu nome. Assim eu comecei a criar uma clientela, né? Para mim e para o Instituto. Totalmente offline no começo, né? Totalmente offline. Não, aí que tá, eu estava já forte. Você falou até que o Facebook estava fraco naquela época. Não estava, não. O Facebook, 2 anos antes, já estava começando a ter uma certa relevância. Então, final de 2012... Ele cresceu final de 2012 já estava bombando o Facebook. Derrubou e aí o Orkut, era através do Facebook. Derrubou o Orkut já tinha acabado. O Orkut foi antes, E ali já tinha muita coisa. Ali você ia pedindo o nome das pessoas, a maioria já tinha página, e você já chamava para ser amigo, já convidava pelo Facebook, e postava ali os eventos. Nossa, eu fui olhar lá, eu acho que eu tenho mais de 300 eventos feitos no Facebook naquela época.
Olha só, então você é um. Então o Facebook, assim, claro, você começou ali fisicamente, né? Com uma coisa física, offline, isso que eu quis dizer, né? Offline, porque Sim. tinha uma casa, tinha um instituto, mas ao mesmo Sim. tempo você já estava usando o Facebook para Pra atrair promover. as pessoas para ir Sim. muito cedo já. Onde Sim. ninguém pensava em usar a mídia social para atrair para um negócio, né? O pessoal ficava jogando aquele jogo da Fazenda, né? E você estava fazendo isso aí. Era mais Mas ou menos olha, isso. eu cheguei a fazer panfleto também, para pôr no bairro. Sabe? Tá Era uma coisa certo. muito transitória ali, porque Sim, o celular não estava tão forte ainda, 10 anos atrás não era tão barato, o equipamento até não era tão caro, mas as contas, eu lembro, Não chegar a era pagar 2.000. smartphone, não era É, smartphone, era outra exatamente. realidade. Não, Mas e você o veja custo era um que absurdo. O e custo a era um coisa. absurdo. Mas e o interessante é que você foi acompanhando isso. Aí chegou um determinado momento, que foi 2021, que você falou: podcast, vou fazer um podcast. Só que aí você fez o processo de criar um curso no Hotmart, já oferecer esse material apenas em áudio. Sim. Isso que eu achei uma sacada muito legal, porque às vezes as pessoas pensam assim: vou abrir um curso no Hotmart. E quem não conhece o Hotmart, a gente vai deixar no show notes aqui, nas anotações, um link para você conhecer o que é o Hotmart. Mas é uma plataforma que você pode vender cursos, seja em vídeo. Muitas pessoas já conhecem, a gente, por exemplo, usa o Eduz, mas você teve uma sacada, você não se fez enrogado, simplesmente falou: vou fazer em áudio. E por que você foi para o áudio? Por causa dessa adequação ao que você gostava de fazer, né? Então, é aquela coisa que eu digo dos sinais também. Quando eu estava na dúvida de fazer áudio ou vídeo, meu telefone antigo está até aqui. Ele caiu no chão, não sei se eu vou conseguir aqui, mas patifou bem na câmera. Acho que não deu para ver. Mas ele quebrou bem na câmera. Eu falei: caramba, eu agora não estou com grana para comprar outro celular. Eu estou no momento de decisão. Qual é o sinal? E aí eu vou para dentro de mim e falo: Pedro, qual é o sinal? O sinal é que não é vídeo. Por que o teu telefone agora, nessa semana, cai? Ele tem 4 cantos, esse negócio tem 4 cantos. Caiu bem o canto que é a câmera desse celular. Sim, já deu para ver, olha o estado dela. Falei: isso é um sinal, não é por aí. Sabe? E eu comecei a ler notícias de podcast e tal, e aí agradeço a Deus, agradeço a Smith Jefferson, encontrei a escola do podcast. Muito bom, muito bom. E ali foi a sorte. A minha sorte grande foi ter encontrado vocês, sem dúvida nenhuma. Porque eu estava totalmente perdido. E vocês me deram todos os caminhos das pedras. O Audacity, o Anchor, tudo que vocês me passaram. Aquela aula que vocês deram lá, eu comprei o curso de vocês, fiz o curso de vocês. Então, eu falei: caramba, pronto, com isso aqui e o telefone mesmo quebrado, eu vou embora. Aí eu comecei a gravar, o som começou a não ficar bom, né, com o celular. Aí eu tenho um aluno, aí também aquelas coisas do destino, eu tenho um aluno que ele é professor de música. Ele falou: Pedro, bota a mão no bolso, não precisa gastar muito, gasta no máximo aí, se você encontrar por R$500, você vai encontrar um excelente microfone e você vai poder gravar, você vai ver, vai fazer toda a diferença. E ele falou também: bota a música atrás, porque vai tirar os chiados, vai deixar a tua voz mais gostosa de ouvir. Vou até sugerir para que nessa entrevista aqui, o Edward coloque ali um sonzinho atrás da nossa voz para ficar melhor. Pô. Pois é, essa questão da música... Mas tem uma novidade, ó. Isso aqui é uma novidade, porque eu não costumo ver entrevistas. Isso aqui, ó, é uma dica até que eu estou dando aqui. E vou te falar, sabe de onde saiu essa dica? Não foi daqui. Não foi daqui. Veio para mim. Veio. Abram a sua cabeça para isso. Essa ideia que eu tive aqui e fazer essa brincadeira com o Edward. Porque é isso, vão vocês olhar quantas entrevistas tem aí.
nenhuma tem uma musiquinha gostosa por trás. Ou a maioria. Eu posso estar enganado também. Verdade. Geralmente não. Quando é entrevista, não. Mas quando é solo, assim, quando a pessoa está falando, tem alguns que fazem sim. E assim, é aquilo lá, é o que você está falando. Pode ser uma boa ter uma música. Eu já vi alguns com música também, já vi. A gente até quando começou, a gente considerou isso. A gente deixava a musiquinha no começo, depois a gente tirava, quando a gente fazia o Vida nos Trilhos. Aí depois a gente seguia sem música e no final subia a música de novo. E assim, mas claro, né? É totalmente opcional aí, vai da criatividade e a vantagem é o podcast é nosso, né? O podcast é nosso, né? Então a gente pode definir o que vai e o que a audiência prefere, né? Agora, sim, claro, fica legal, né? Eu ouvi o seu podcast, o som da sua voz está muito bom, o jeito que você fala, a musiquinha fica num nível que permite escutar a sua voz e ao mesmo tempo tem a ver com o tema, porque dá aquela acalmada, assim. Então eu acho que ficou bacana. Ela me lembra muito, e eu vou fazer uma revelação aqui, eu quando muito jovem, desde os 16 anos, assim, eu sempre gostei muito de meditação também, né? Fazia algumas coisas assim, e aí, você já deve ter ouvido falar do Frei Albino Arese? Já ouviu falar desse cara? Então, a gente tinha um LP dele, que fazia meditação para relaxamento. Aí depois eu conheci outro cara, que ele é meio controverso, mas é o Lauro Trevisan. Você já deve ter ouvido falar do Lauro Trevisan lá de... Então, eu tinha algumas meditações deles lá, e tinha a musiquinha no fundo, tal, toda com a voz dele falando, né? Então, já era uma coisa assim, né? E, enfim, e tem outros, né? Depois tem outros aí que fizeram isso também, né? Hoje a gente tem acesso a tudo isso, né? A gente pode criar, você está criando todo o seu conteúdo dessa forma. Olha que coisa magnífica, né? Mas já que a gente falou de equipamento, aproveita e fala do seu equipamento. O que você comprou e o que você tem hoje? Então, eu vou dizer a verdade, eu acabei renovando um pouco meus equipamentos, mas também eles já estavam no fim do meu telefone, acho que tinha mais de 5 ou 6 anos, era um S10. Né? Poxa. Eu comprei um S21, para vocês terem uma ideia de que faz bastante tempo. Meu telefone era bem antigo. Né? O meu computador também era um sempre Toshiba. Nem existe mais essa marca. Né? Eles fecharam a fábrica. Né? Eu trabalhei na Sempre Toshiba. Eram excelentes. Olha, eu trabalhei com Sempre Toshiba desde aquela época da rádio lá. Eles aguentavam o tranco, eu viajava o Brasil inteiro com ele debaixo do braço para pôr som nas rádios e tal, e tinha que fazer conexão com o computador do supermercado para verificar as músicas, para inserir as propagandas e tal, e o Sempre Toshiba, me salvava a vida ali. Era pesadão, era grandão daquela época lá, mas... antigo, né? Resolvia, antigo, né? E hoje você está com o quê, então? Então, eu acabei comprando um Dell i7. Legal, i7, bom processador. Eu gastei na época uns R$4.000, mas eu paguei 24 vezes. Então foi bom. Eu comprei um celular novo também, esse S21, eu comprei na Black Friday aí também 24 vezes, paguei R$2.000. Na loja estava 5.000. Então aproveitei para trocar. Então, se for falar assim, equipamento, eu comprei o computador, o celular e esse microfone, que eu paguei R$500 também 12 vezes. Então, você vai somar aí, vai dar R$6.500. Mas não comprei mais nada. O microfone é USB? Ele é USB? É você USB. liga direto no computador, USB, legal. Não é USB. Eu comprei um hubzinho, ele é entrada de... Ele é XLR, tem 3 pinos, né? XLR com 3 pinos. Não, ele tem um pino só. Ah, então é o plug P2 mesmo. Ou P5. É um P2, Tá bom, legal. Não é de nenhuma marca famosa, eu comprei até aqui no interior, eu moro em Avaré, eu comprei aqui na cidade do lado, que chama Piraju. Tá. E é isso paguei mesmo, na época porque ali. Muitas vezes a pessoa já tem um celular, dá para começar com um celular. Ela já tem um computador, basta comprar o microfone, né? Aí, porque hoje você grava no computador, certo? Sim. Eu gravo no computador, eu uso o Audacity para gravar. Eu uso poucos recursos que eu aprendi com vocês ali. Então, eu gravo
eu uso só o apagar para tirar uma respiraçãozinha ou um barulhinho ou outro que está ali de intervalo. Acabou isso, eu faço o compressor, normalizar e normalizar a altura. Gravo. Ou seja, ele é bem minimalista, mas Olha ele é eficiente. Só, mas eu fico assim, eu fico muito Feliz, vai. porque você tá fazendo exatamente o que tem que ser feito, tá certinho. Quando eu vejo o aluno falando que tá fazendo tudo isso, eu fico tão feliz, porque às vezes tem aluno que não tá fazendo isso não. Normaliza a altura, tá fazendo tudo certinho, que maravilha. Muito bom, muito bom. Eu antigamente eu colocava a música já aí, né, e gravava a minha voz com a música. Mas aí o que acontecia? Eu punha num lugar, não podia, punha no outro, eu tinha que mudar a música, aí eu tinha que voltar lá no Audacity para mudar a música lá. Então, isso é o que eu sugiro para vocês, e até o que o Edward falou agora há pouco, eu fazia aquela entrada, abaixava, que eu aprendi com vocês também, deixava alto no começo, ia abaixando, deixava baixinho. Quando tinha um intervalinho, eu ia lá, subia, brincava um pouquinho com a música durante a minha fala, mas isso está sendo feito também, mas de uma forma diferente. Porque aí o que eu faço? Eu salvo o projeto, tá? Para quem conhece um pouquinho ali da Audacity, né? Primeiro você vai salvar o projeto e você salva ele no programa. Você não exportou, né? Quer dizer, para você poder usar fora do Audacity. Então, os professores aí, eu estou me metendo aqui, mas vai dar uma dica tá certinho, né? Manda bala. Você vai lá, abre e passa para o... Eu coloco o WAW ali, né? O WAV. Tá. Né? Eu não sei nem como é que vocês falam isso, mas... Falam Wave, né? Wave. Põe ali no Wave e aí dali eu boto no Canvas. Né? Eu salvei ali, aí eu abro o Canvas, eu já crio uma imagem, alguma coisa ali, faço um download no Canvas. Outra dica que eu me batia pra caramba. É porque o Canvas é para fazer a arte, né? O Canvas é para fazer a arte, né? Sim. Mas o que você pode fazer primeiro é o seguinte: você abre uma página só e coloca lá uma página, baixa o áudio ali, já vê como é que tá, você já pode fazer a música, e depois você devagarzinho você vai pondo a arte ali em cima. Isso é uma dica, né, para usar o Canvas. A outra coisa que eu quero dizer, talvez as pessoas não tenham feito, já saibam isso, né? Mas sei lá, eu não nasci sabendo, então eu vou ensinar o que eu aprendi. Eu arrastava a música no Canvas para colocar ali embaixo das minhas templates. No Canvas ou no Audacity você está falando? Peraí. Não, no Canvas. Porque no Audacity acabou, né? Você gravou Wave, ele vai salvar numa pasta lá, acabou o Audacity. Eu fecho o Audacity. Acabou a gravação está pronta. Né? Agora eu vou preparar como eu vou apresentar essa gravação. Então eu abro o Canvas, faço o download no Canvas, e aí eu preparo... É que o Canvas é aquele que a gente faz a arte do podcast, né? O site canvas.com. Aí você tá colocando áudio lá, ele não trata áudio, né? É isso que eu tô... Não, ele não vai tratar, já foi todo tratado. Lembra do que eu falei ali? Eu gravei, limpei as sujeirinhas ali, fui apagando espacinho por espacinho da sujeirinha, eu pus o compressor, eu normalizei e normalizei a altura. Certinho, tudo no Audacity. Fechou, salvei dentro do Audacity e depois eu salvei em Wave e exportou para fora. Aí você manda Acabou a parte de gravação. Perfeito. Aí você manda pro Anchor, ou não? Não, aí é depois, né? Porque eu mando pro Anchor com a imagem. Não é o MP3 tag que você faz? Ou você... Não, eu mando em Wave, faço o download no Canvas, preparo a arte, escolho a música para pôr, mas aí vocês me interromperam aqui, eu vou contar a dica aqui. Quando você quer pôr um áudio no Canvas, bate só uma vez em cima do áudio, que ele está ali do lado esquerdo, ele vai direto lá. Se você tenta arrastar, às vezes ele fica no lugar errado e você vai ter que acertar ele, porque ele vai acabar entrando onde o seu mouse chegou, onde está a varetinha. Eu não sei, eu tinha muito problema com isso. É porque o Canvas, agora eu percebi que assim, eu tô ficando assim, porque o Canvas, ou aliás, o Canva,
É aquele site que você cria as imagens para você, né, fazer a capa do seu podcast. O áudio, sim, você saiu do Audacity e exportou para o Wave, certo? O que eu não estou entendendo é como que você está relacionando o Canva com o áudio. Porque o Canva é a imagem. Não, você põe a imagem, embaixo você puxa e põe o áudio. Ah, você está usando algum outro software, então, provavelmente. Não. Você não está sabendo. O Canva, quando você entra na parte de download, você pode fazer download de imagem, você pode fazer download de vídeo e você pode fazer download de áudio. Bom, eu pago o Canva, então não sei se no gratuito não tem isso. Eu pago. Eu nunca usei, não, olha, sério mesmo, eu nunca usei o Canva para áudio, então pode ser ignorância minha com relação ao áudio. Porque, assim, o Canva, para mim, é um repositório de imagem lá. Não sei se eles tratam vídeo, nunca fiz isso, né? Humildemente, eu me coloco à disposição da escola de podcast. Eu vou querer ver o que você está fazendo para entender. O que você está fazendo? Fazer uma aula aí, doação total para a escola do podcast, porque vocês me deram muito. Eu fico, olha, estou até emocionado, de verdade. Minha voz está até embargando aqui, porque realmente eu sou eternamente grato ao que esses dois caras me possibilitaram fazer. Estou realmente emocionado aqui, tá? Então, eu me coloco, sinceramente, não sei como que a gente pode fazer, mas eu dar uma aula como é que os seus alunos vão poder fazer isso, porque é muito legal, Ed. Porque ali, o que você faz? Você vai pegar o seu podcast, você vai criar, olha, se vocês forem escutar ou visitem ali a minha página, vocês vão ver, não é nada demais, é só para ter uma imagem. Eu quero ser podcaster, mas eu preciso ter imagem, porque eu preciso colocar no YouTube e vocês também precisam, né? O Spotify também faz imagem. Então, vocês vão precisar de imagem. Alguma coisa vocês vão ter que colocar. Eu não sei como é que o Edward faz, mas eu vou mostrar como é que eu faço. Tá? Legal. Eu vou para o Canva, às vezes eu coloco só uma imagem ali e estico ela. Você pode esticar, acho que no máximo é 10 minutos, aí ela te pede outra. Mas se você quiser fazer 3 horas de áudio, não tem problema nenhum. Se tiver um áudio de 3 horas, não vai ter problema nenhum. Você vai ter que só ir puxando a cada 10 minutos um template, para você colocar o seu áudio ali. Primeiro, para você já ter ele ali, poder trabalhar o seu áudio com música e tal, e você se preocupar com a imagem depois. Ah, essa é a dica. Quando você vai pôr ali, ele vai descer embaixo desse template. Se você quer pôr uma música no fundo, você vai ter que baixar essa música lá também. Você vai lá, vai no download, vê onde é que está, ela vai te perguntar quando é que está o ficheiro, você vai achar o ficheiro e vai baixar a música lá também. Você clica, ela vai entrar numa barrinha embaixo. Ela fica o teu áudio aqui de fala e a barrinha embaixo de música. Ó, já vou dar uns spoilers. De vídeo. É um software de edição de vídeo, isso. É um software de edição de vídeo. Sim. Né? Você põe uma coisa em cima da outra ali e está fazendo a edição de vídeo. Então, o que você está me descrevendo é o Canva funcionando como um software de edição de vídeo que você põe a música lá e a imagem do seu podcast. Mas eu quero entender isso na prática mesmo, porque como eu uso o Canva só para imagem, isso eu nunca fiz. Mas a gente vai combinar isso. Você vai me dar esse prazo, mestre. Amado mestre. Lá, né, amado mestre, você vai me dar o prazer de poder retribuir com algum ensinamento para você. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Muito bom, muito bom. Legal. E para a gente avançar aqui, eu gostei. Tem mais alguma dica? Não, só para fechar. Então, a dica é isso. Você vai colocar ali e quando você clica em cada uma, você não tem muitas alternativas. Quando o Edward falou ali que é um editor e tal, não tem muita coisa. Você vai poder cortar algum pedacinho da música, né? Você vai poder duplicar a música dentro do seu podcast, né? Cortar o finzinho, quando ela vai acabando, você não quer que ela caiba no meio do seu podcast. Vai ali, entra, dividir áudio, vai no rabinho que ficou lá que está abaixando, exclui aquela parte e manda copiar o áudio quantas vezes precisar de música, né? Para você ter a mesma música embaixo do seu podcast inteiro. Exatamente. Então, não é que tem grandes edições, você vai poder fazer isso e mexer na altura. Aí, um detalhezinho,
fique atento nisso, porque tem música que... Essa que o Edward até comentou aqui nessa entrevista anteriormente, eu coloquei no 3. A altura é 100. A altura de fundo, tem alguma música que você vai colocar no 20 e vai ficar bom. A outra você vai colocar no 10 e vai ficar bom. Então, você vai ter que colocar e escutar. Outra dica importante que já aconteceu comigo. Como você está copiando um monte de vezes a mesma faixa, escuta o seu podcast inteiro. Não seja preguiçoso. Porque, às vezes, você esquece de abaixar uma lá. Porque você vai ter que ir abaixando uma por uma a música que está de fundo. E já aconteceu comigo de estar no meio ali e vem um áudio a 100%. Que você esqueceu de pôr... Tem que tomar cuidado. Então, olha, para fazer as coisas bem feitas, não pode ter preguiça. Tem que fazer com amor, pensando em quem vai escutar isso, porque é o seu nome que você está fazendo, sabe? E não dá para você pegar um podcast que no meio o cara vai parar de te escutar e vai escutar música alto. Vai dar Esse cara provavelmente não vai voltar para te escutar. Vai estourar os tímpanos do cidadão, né? Aí não é muito elegante, é verdade. Sabe? Então, são esses pequenos detalhezinhos que a gente tem que se cuidar se vocês querem partir para isso. Vocês vão mexer com pessoas, né? Vocês vão... É lógico que vocês vão errar, eu também errei muito. Tem alguns aí, esse meu aluno, que é meu professor também, né? Eu brinco, porque ele me ensina muito esse negócio de como colocar música e tal nos podcasts. Ele tem um lá que ele fala, Pedro, você tem que tirar, aquilo está muito ruim, era muito no começo. É uma das minhas apresentações até. E faz parte do aprendizado. Esse negócio de, tô errando, tal. E uma coisa importante é porque, às vezes você tá errando, beleza. Aí você vai lá, acerta, dá para acertar. Inclusive, se você errou, percebe que o episódio tá ruim, dá para trocar o episódio inteiro, sem excluir o episódio, e você acerta o que você fez. Todo podcaster erra. Isso é um ponto. Até os grandes erram. Então, e o legal é o seu ouvinte perceber a sua evolução também. Perceber que você está melhorando, que você está... E isso é bacana. Então, isso faz parte... E eu acho que é uma dica legal também para as pessoas não ficarem assim paralisadas. Tem que fazer tudo perfeito logo de cara. Não. Começa, faz o melhor que você pode, aprende com seus erros e segue em frente, né? Isso aí. A coisa vai evoluindo. Olha, uma coisa eu coloco para todo mundo. Olha, eu estou começando nesse nicho, por favor, críticas construtivas, estou sempre aberto, não tem problema. E várias pessoas me falaram. Tá? Até assim, essa forma natural que eu falo aqui, eu não estou falando muito nos meus podcasts e eu me critico muito por isso. Porque a minha ideia é fazer ele em 5 idiomas. Já que eu falo 5 línguas, eu quero falar com a minha voz em 5 línguas. Então, eu preciso escrever, porque como é que eu vou traduzir isso depois, para depois falar? E eu preciso ficar bom em ler, porque eu vou ter que ler em 5 idiomas. Então, é mais importante agora que eu aprenda a ler com naturalidade do que eu tentar fazer. Porque muitas pessoas falam, Pedro, lê lá, você sabe falar muito bem, você desenvolve muito bem, né? É uma habilidade então, que você vai ter que treinar, né? Eu vou ter que treinar, né? Não tem jeito. Isso ler é outra coisa. Se não estivesse lendo. E tem gente que pega essa habilidade mesmo. Você tem um texto na frente. Eu mesmo já evolui muito. Se eu pego um texto hoje, começo a ler, eu consigo dar uma... Às vezes eu tenho que fazer vídeos, tal. Tenho até... Já usei teleprompter e tal. E você aprende a, mesmo lendo, falar com naturalidade. Só que tem uma dica para isso. E você já deve saber com certeza isso, mas falo para quem está nos ouvindo. Sempre é importante você escrever e depois você lê uma vez e volta ajustando. Porque você vai ler, vai ficar estranho. Porque a gente não fala como escreve e não escreve como fala. É diferente. E você tem que respeitar essa diferença. Aí, às vezes, você volta e reescreve do jeito que você fala. Aí fica mais fácil para você ler, que é do jeito que você vai falar mesmo. Enfim. Eu agradeço a dica, mas eu tenho feito isso. Eu vou lendo, aí eu pego e coloco alguma palavra ali. Falo, não, eu não vou falar assim. Porque é o que você falou. A linguagem
principalmente se você leu muito, se você escreveu muito, você acaba tendo um vício da escrita e o vício da leitura, né? Você acaba escrevendo de uma maneira diferente do que você fala. Exato. Isso aí é outra coisa que eu estou tendo que me aperfeiçoar, né? Exato. Porque a ideia vem... Olha, e eu até vou dar outra dica, tá? Como a coisa vem na cabeça, se vocês são podcasters, mesmo que vocês vão falar de coisas que vocês sabem muito, entendam que quando vocês começarem a escrever ou a falar, vocês vão falar de um outro lugar que não é aqui a sua cabeça, vai começar a vir na sua boca o que você está falando, o que você quer falar, né? Então, a dica que eu queria, assim, para eles não se preocuparem, que eu, por exemplo, quando eu escrevo tudo nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós podemos fazer isso, e depois, como eu estou fazendo uma coisa direta para vocês, né, meus ouvintes, eu tenho que passar tudo isso para você. Verdade. Então, olha como é da terceira pessoa e construção. volta para a primeira pessoa, né? Sim. Então, olha às vezes como é. E eu percebi que é assim, eu me respeito aí. Eu tentei já escrever, mas eu vejo que eu começo a travar, porque aí eu tenho que pensar. Aí eu vou para a minha mente. Quer dizer, aí a minha intuição, ela é levada para a minha mente, e a minha mente tenta encaixotar ela no você, e a minha intuição está vindo no nós. E aí se você deixa a sua mente dominar, você perde a sua intuição, perde a naturalidade. Então, isso é uma dica muito legal, né? Porque é você se permitir aquela criatividade, fluidez, aquilo, né, que está vindo. Sim. Terminou de escrever tudo aquilo lá, aí depois você volta e corrige racionalmente, adapta racionalmente. Aí é um outro você que está atuando ali, dando aquela polida. E pronto, mas não cerceou a criatividade ou aquilo que veio de uma fonte, digamos assim, superior, intuitiva e tudo mais. E eu acho que aqui, esse lugar, eu falo para vocês, podcasts, é para isso, é para você se colocar. Você quer se dar bem aqui? Não tenta copiar ninguém. Segue, tem ideias, lógico, todo mundo vai olhar como um está fazendo, tentar, mas aí faça do seu jeito. Na hora que o seu coração cantar aí na frente do microfone, aí as coisas vão começar a fluir. Na hora que você for você vai dar certo. Não dá para não ser você por muito tempo, você cansa. Sabe? E as pessoas do outro lado soa fake, é falso. É falso. Naturalidade. Mesmo essa minha fala está saindo um pouco falsa, porque eu acabei me encaixotando. Eu não fico tão natural, né? E algumas pessoas que me conhecem melhor, né? E vocês vão ver vídeos que nem esse aqui, que eu não estou lendo, que eu estou falando, talvez seja mais gostoso de me ouvir assim, do que o vídeo que eu estou lendo. Mas eu vou chegar lá. Eu vou falar assim, lendo. Calma. Legal. Olha, Pedro, a gente poderia falar por horas, mas eu vou fazer 2 perguntinhas, talvez uma terceira, Jefferson, se tiver mais alguma, você me complementa. Coisa rápida, qual livro você indicaria para a nossa audiência? Não precisa ser podcast, a gente sempre gosta de perguntar isso. Tá. Eu não vou falar livro de podcast, eu até coloquei aqui, eu escrevi as respostas, eu escrevi umas coisas que eu estava pensando em falar aqui, né? E uma das coisas foi isso, porque esses 2 mestres maravilhosos é que podem indicar coisas para podcast. Eu só dei algumas dicas aqui como aluno fuçador, né? Olha, eu vou recomendar 2 livros que são transformadores como pessoa, porque vocês vão se expor. Então, eu acredito que vocês, mais do que nunca, precisam se descobrir. Então, os 2 livros que eu vou... Um é uma série, na verdade, até bastante antiga, mas que, de uma forma muito sutil, ensina várias coisas, que chama Profecia Celestina. Eu não sei nem se o Edward, que é um pouco mais velho, aí, mais novo do que eu, não conhece. São 11 livros. Claro, conheço, eu li. Ah, conhece? Sim. Inclusive são 11 a 10ª livros. Profecia, né? Porque são 9, depois vem a 10ª. Não, tem a 11ª, são 11 Tudo livros. Bem. Porque o primeiro livro é 9, né? Sim, Acho que, se não me engano, é isso. Aí depois vem... Isso.
Aí vem a 10ª, Exatamente. um livro que tem a 10ª. E a 11ª profecia. O nome do cara, Redfield, lá, alguma coisa assim, né? Esqueci o nome do autor. E a outra é mais moderna um pouco. Né? Agora, uma coisa até, tem um detalhe. A Profecia Celestina tem um filme no YouTube. Ele é ruim, o som é ruim, mas o que tem lá dentro é muito bom, viu? Muito. Não cheguei a ver, não. Tem, procure que tem. Ó, dentro da minha plataforma do Hotmart tem lá. Quem assinar vai poder entrar lá e assiste, porque fora esse tem vários outros filmes. Além dos meus podcasts, agora eu vou fazer uma palhinha aqui, hein? Isso. Além dos meus podcasts, tem filmes que eu baixei dentro da plataforma, então não tem problema, porque eu estou mostrando num lugar privado, né? E tem alguns testes, tem mais de 100 testes para você fazer de personalidade lá dentro. Tem muita coisa, e mais surpresas que vão sempre surgindo lá. Tá? Por sinal, depois eu tenho que falar uma surpresa lá. Você vai falar a surpresa no final. Bom, então Tá. esse é um livro, Profecia Celestina, mas tem outro? O segundo livro se chama A Escola dos Deuses. Esse eu não é um livro para ler no fim de semana, é um livro para ler pela vida. Porque ele realmente, você vai pegar uma página ali, você vai ler, ele vai transportar você para algum lugar, quando você viu lá, você já leu 4 páginas e não sabe nem o que leu. E você vai parar no que o cara falou na primeira página ali. Mas é muito interessante. Eu posso até depois mandar as capas dos livros aí, se vocês quiserem depois disponibilizar. A gente coloca nas Esses notas. 2 livros são muito interessantes para ser lidos. Tá. E que mais posso colaborar? Tem alguma pergunta aí, Jefferson? Não, eu acho que tranquilo, eu acho que foi uma conversa interessante. E assim, se a gente fosse pensar, ô Pedro, imagina o seguinte, o pessoal que está ouvindo a gente, talvez tenha pessoas que já estão começando, alguns não começaram, alguns já estão no meio do caminho, mas qual que é a mensagem que o Pedro deixa aí para esses nossos alunos que estão aí pensando em fazer um podcast? Talvez a pessoa está procrastinando, qual que é o recadinho que você manda para eles? Olha, o primeiro recado é comece já. Já. A fazer. Comece a gravar. Com certeza, os primeiros não vão ficar bons. Ninguém faz bem. Nem o Pelé, que faleceu há pouco tempo aí, a primeira vez que ele chutou a bola direito. Não é assim. As coisas a gente aprende fazendo. Outra coisa, não tenha medo da opinião dos outros. Coloque teu podcast para girar. Põe para as pessoas ouvirem. Explica ali que você está começando. Não tem problema nenhum. Se você vai fazer sucesso, você vai fazer sucesso, mesmo que agora você esteja começando. Não tenham medo. O medo serve para uma coisa só, para te mostrar o que você pode fazer. Então, tome alguns cuidados. Né? Como aqui a gente falou de algumas coisas. Faça aula de podcast desses mestres aí, porque vocês já vão começar a deixar de cometer muitos erros. Já não vai sair tão ruim, porque eles não vão, se você seguir o que eles estão falando, já não vai ficar uma porcaria tão grande. Já vai evitar vários erros aí. Vão evitar muitos erros. Eu comentei algumas coisas aqui também, eu estou aberto, vou deixar o meu contato, se alguém precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Então é isso, comece a fazer. Não tem como aprender uma coisa sem começar a fazer. E ninguém aprendeu a andar de bicicleta sem ralar o joelho. Para fazer o omelete precisa quebrar os ovos, certo? É isso aí. Então essa é uma dica. Então, começar a primeira. Segunda, não ter vergonha. Tá? Eu vou até contar, eu falo 5 idiomas. As pessoas têm medo de julgamento. Isso. Eu aprendi muito facilmente o último idioma que eu aprendi, que foi francês. Porque tudo que eu não entendia, eu levantava a mão. Outros alunos na classe olhavam feio e eu falava, você entendeu? Eu não. A minha professora, depois de 1 ano de francês, no Institut Catholique de Paris, em Paris, veio me agradecer. Ela falou, foi o meu melhor ano. Porque a maioria das vezes eu falava para os alunos, vocês entenderam? Todo mundo falava que tinha entendido e ninguém tinha entendido nada. E você, Pedro, toda hora levantava a mão, eu não entendi. Eu perdi a vergonha. Eu coloquei o meu objetivo na frente da minha vergonha. Eu quero aprender a falar francês e aprender a falar bem.
Então, eu não quero saber se meia dúzia de negro que está aqui na classe vai me olhar feio ou vai achar que eu sou burro. Porque assim, eu não entendo uma coisa e você não entende outra. E o Edward não entende outra e o Jefferson outra. Mas você vai entender, cada um aqui vai entender uma coisa que o outro não entendeu. Então, não tem problema não conhecer as coisas, ser ignorante. Eu acho um absurdo, por exemplo, como a gente usa as palavras aqui no Brasil. Chamar o outro de ignorante e o outro ficar ofendido. Se alguém me chama de ignorante, eu falo, eu sou mesmo. Eu sou muito ignorante. Eu sei muito pouco. Né? Quanto mais eu sei, quanto mais eu sei, mais eu sei que eu não sei nada. É isso mesmo. Vocês devem estar achando muita coisa eu falar 5 idiomas. Existem 270 idiomas no mundo. É verdade. O que eu falo? Falo 5. Isso é grande coisa. Não é nada. Vou me sentir... Não, então, as pessoas falam... Você é poliglota. Meu pai era professor de linguista, ele também falava alguns aí. Falava alguns aí. Mas, ó, então, agora eu quero que você faça o seguinte, Pedro. Deixa os seus dados de contato, como as pessoas podem entrar em contato e revela com você, e qual vai ser aquele segredo lá, aquela oportunidade que você vai passar para o povo aí. Olha, isso aqui foi tão legal que tem 2 novidades, dois presentes, tá? Bom, para entrar em contato comigo, como eu comentei aí no meio da entrevista, eu estou em todas as plataformas, então não tem muito como não me achar. Pedro S.S. Vaz, V-A-Z. Eu estou no Facebook, eu estou no Instagram, eu estou no TikTok, eu estou no Cu, eu estou no Google Podcast, eu estou no YouTube, eu estou no Amazon Music. Eu estou em tudo quanto é lugar. Então, é fácil de achar. Pedro Vaz. E tem um telefone também, um WhatsApp também. Não sei se cabe, mas... Fica à vontade. Pode mandar bala. Se você quiser, manda bala. Tá. É 11 94... Ixi, peraí que é novo esse aqui, ó. Aí vocês me pegaram. Que eu tive que fazer um outro, não o meu particular, porque senão eu ia ficar doido, falar a verdade. Tá certo. Né? Então, eu criei até para ter um WhatsApp Business também, né? Porque... Então, vamos lá. É 11 9407 21678. Pronto. Maravilha. Repetindo. 11 94072 1678. Show. WhatsApp, beleza. Ligar é mais difícil, ele está sempre no mudo, porque ou eu estou gravando ou estou atendendo as pessoas. Perfeito. Mas olha... WhatsApp, né? Conversa por WhatsApp. Hoje é praxe, né? Manda um WhatsApp. E aí, agora eu quero saber qual que é qual que vai ser a surpresa. A surpresa é a seguinte. Eu tenho assinatura no Hotmart. Então, de cara, eu vou dar de presente, 0 custo, uma para o Edward e uma para o Jefferson. Uma salva de palmas pro Pedro. Uau! Beleza, então muito obrigado. Porque eles merecem. Eles é que são os caras. Mas para vocês eu vou dar uma coisa muito boa também. Olha, quem se inscrever, para vocês terem uma ideia, vocês podem convidar mais 3 pessoas. Porque eu acredito o seguinte, quando você entra em alguma coisa sozinho, é que nem uma academia. Talvez chegue um dia que você está meio desanimado. Então, se você colocar outras pessoas junto com você, primeiro, você vai ter com quem trocar as coisas que você vai escutar lá, vai poder até criticar, você viu aquilo lá, eu achei ruim, eu achei legal aquilo, com essas outras 3 pessoas. Como é um trabalho de desenvolvimento, você vai ter 3 pessoas que vão se desenvolver junto com você, vão usar as ferramentas junto com você. Eu atendo muito famílias, eu vejo que o crescimento, quando é em grupo, ele é muito mais rápido. Legal, verdade. Então, cada assinante, todos eles têm esse bônus de convidar 3 pessoas, né? E vocês vão ter um bônus a mais. Vocês vão pagar só 50% do valor. Já está feito o link. Opa. É só colocar lá. Agora eu fiz tudo, agora eu preciso confirmar. Mas a gente vai deixar aqui.
Mas vamos eu deixar acho no que show notes. Isso, a gente vai colocar show o link notes. aqui no show notes. Podcast 50. Eu tenho quase certeza que é isso, mas se não for, você confirma aí no show notes. Tá bom, vai estar o link no show notes aí. Agora o seguinte, os primeiros que se cadastrarem vão ter um plus nisso, que é o seguinte, se você tem, ou você vier a ter um podcast, eu me comprometo a colocar anúncios no meu podcast do seu podcast. Opa, olha que legal. Esse eu gostei. Então, você faz a assinatura lá, você vai ter 50% de desconto e você ainda vai ganhar trechozinhos de propaganda anúncios. do seu podcast no meu podcast. Legal. Mas esse é só para os primeiros, então corre lá. É isso aí. Então, beleza. Então, vai aí embaixo na bio, pega o endereço e vão lá rapidinho. Os primeiros vão ganhar essa, porque senão depois eu não vou. Se eu encher de propaganda, eu não tenho o que falar. Agora vou gastar todo o meu tempo só com propaganda. Tá certo, legal. Então depois você manda o link certinho pra gente. A gente vai colocar na descrição do vídeo e também no show notes desse nosso episódio. Muito bom. Maravilha. Pedro, eu quero agradecer imensamente a gente. Olha, você veja que coisa, né? Era pra gente. Hoje a gente extrapolou um monte porque o papo estava muito legal e assim, eu poderia ficar ainda falando um monte aqui porque teria muitas histórias aí para a gente explorar que você viveu e eu também me interesso muito pelo assunto, tá? Porque você estuda como eu disse, né? Eu gosto muito também de meditação e de religião como um todo, né? Espiritualidade, eu me interesso bastante também. E isso pode ficar por uma outra oportunidade aí, quem sabe a gente bola alguma coisa. Mas eu agradeço de montão aí e eu fico à disposição também, tá? Obrigado mesmo, foi show conversar com você. Eu adorei também, nem vi o tempo passar, foi muito gostoso e também estou à disposição para estar com vocês e o que eu puder fazer, eu estou à disposição. Eu sou realmente eternamente grato a vocês. Legal. Eu já vou ser seu aluno, então pronto. Pronto, aí, ó. É isso aí. Então tá bom. Obrigado, tá Pedro. Bom? Obrigado. Vou mandar para vocês aí, depois eu mando os links certinho para vocês entrarem lá. Maravilha. Então. E eu agradeço você que está nos ouvindo. Eu espero que essa conversa tenha inspirado você a colocar o seu podcast no ar. E até o próximo episódio do podcast da Escola do Podcast. Até mais, gente. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais.